eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças meu Senhor e Jesus. Cante a Ele. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Aleluia! Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos
és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Vem, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Jesus. Vem operar neste lugar, Senhor. Eis-me aqui. A Ti nós clamamos, Senhor Jesus. Nós nos rendemos diante de Ti. E nós oramos por milagres nesse ambiente, em nome de Jesus, Pai. Nós tomamos autoridade contra tudo aquilo que é uma obra de Satanás. E nós declaramos: Satanás, tu estás derrotado em nome de Jesus. Te retira deste ambiente agora em nome de Jesus. Nós repreendemos as enfermidades, nós repreendemos toda oposição das trevas, e nós vamos contra ti, Satanás, em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus reina neste ambiente, um ambiente de cura, um ambiente de restauração, o agir e o poder de Deus operando neste ambiente, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos por Novo Hamburgo, Senhor, salva Novo Hamburgo, Deus, salva as famílias, Deus, restaura, Deus, salva os jovens, Deus, liberta os drogados, Deus, visita os orfanatos, visita os asilos, visita o centro de recuperação, visita os hospitais aqui nessa cidade, Deus. Vem o teu governo, vem o teu reino. Diabo, tu estás derrotado, Satanás. Jesus reina aqui em nome de Jesus. Nós oramos por milagres, Senhor. Senhor, vem curar o câncer, Deus. Vem curar aquele que está desenganado no hospital, Deus. Aquela pessoa que, quem sabe, entrou aqui chorando por um familiar, Deus. Senhor, tu és o Senhor que sara. Senhor, vem curar os enfermos nessa noite, Deus. Vem operar maravilha, Deus. Vem libertar os cativos, Deus. Vem salvar os perdidos nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Eu sei que tu estás aqui, Jesus. E aonde o Senhor está, o sobrenatural acontece. Age com teu sobrenatural, Pai querido e Pai de amor, nessa noite. Toca quem entrou aqui cansada, toca quem entrou aqui triste, quem entrou aqui angustiada. Deus te dá alívio, minha irmã, meu irmão. Receba o alívio de Deus nesta noite. Oh, receba o operar, o agir de Deus na tua vida. Recebe o refrigério nesta noite. Cristo tem milagres para você nessa noite. Jesus está aqui, meu irmão, minha irmã. Jesus está aqui, vai agir na tua vida nesta noite. Receba pela fé. Te abençoamos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Presença de Deus. Glória a Deus. Dá um abraço antes de você sentar, quem está do teu lado, e diga: Jesus está aqui. Amém. Depois disso você pode sentar. Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Já saudamos os visitantes. Bênção de Deus, né? Glória a Deus por isso, que bênção. Sábado é Santa Ceia, né? Eu vi o pastor Isaías dizendo que vai estar. O pastor Isaías vai estar junto aqui na Santa Ceia. Que legal, né? Santa Ceia, então, sábado que vem. Isso é bênção de Deus. Amém, queridos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler do versículo 14. É tremenda essa passagem. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange,
Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Diga para quem está do teu lado: Jesus tem coisas novas para você. Quero ministrar com vocês hoje à noite sobre este novo de Deus. O novo de Deus, meu irmão, Deus diz que o pastor Leandro pregou que tem coisas novas. Eu vou trocar e eu vou buscar uma mulher nova. Não, o novo de Deus é diferente do novo dos homens. O homem gosta de casa nova, carro novo, roupa nova, sapato novo. O novo de Deus é diferente. O novo de Deus é uma nova vida. O novo de Deus é cura, é restauração. Restauração na família, restauração na saúde. É milagre na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios. O novo de Deus é diferente do novo do homem. E esse texto é interessante. Eu peguei a Bíblia Viva ali no escritório do pastor Paulo, e eu não tinha essa linguagem. Na linguagem da Bíblia Viva, olha como fala no versículo 17: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas passaram e teve início a uma nova vida. Olha que legal. Interessante que nós somos chamados por Cristo. Quando a graça de Deus nos toca, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e você diz: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus como Salvador, o novo de Deus, uma nova vida começa a acontecer dentro de você. O problema é que nós gostamos das mudanças por fora. O primeiro milagre que acontece é dentro de você. Quando você recebe a Cristo, você recebe o Espírito Santo. Você recebe algo sobrenatural. Às vezes uma pessoa vem para o culto morta, mal, triste, oprimida, até presa e atada por demônios. Mas quando ela ouve a pregação do Evangelho, da boa notícia, ela ouve que existe algo novo de Deus, existe uma vida em Cristo. E o primeiro milagre que acontece é dentro dessa pessoa. A primeira transformação que acontece é aqui dentro. Naturalmente, quem sabe nos seus negócios, na sua estrutura, no primeiro momento você não vê nada. Mas aqui dentro é algo sobrenatural. A pessoa ela recebe um refrigério, ela recebe uma alegria, ela recebe algo novo de Deus. E é interessante, queridos, e eu quero ministrar com vocês sobre essa nova vida com Cristo, sobre esse novo de Deus. É muito importante isso, que a gente entenda isso. Jesus, no livro de João, no capítulo 13, ele falando com Nicodemos faz uma pergunta para ele: como é que a gente faz para ter uma nova vida, para herdar o reino dos céus? Como é que é isso, Jesus? Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. É uma nova vida. Sabe, o Evangelho ele tem esse poder, por isso que o Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo fala, o Evangelho ele tem esse poder de transformar a vida da pessoa de uma maneira sobrenatural. O Evangelho, gente, ele é algo sobrenatural, ele faz uma mudança que o mundo não entende. O mundo não entende, as pessoas do mundo secular não entendem. Elas olham e dizem: mas o que houve com essa pessoa? O que aconteceu com essa pessoa? Estava com a vida destruída, de repente está com a Bíblia embaixo do braço, parou de beber, parou de fumar. O que está acontecendo? É a nova vida em Cristo chegando, alcançando essa pessoa. Começa uma mudança dentro do interior dela. Na Bíblia Viva aqui eu gostei muito. Torna-se uma nova pessoa, totalmente nova por dentro. É uma mudança por dentro.
E é interessante que o apóstolo Paulo trabalhou muito sobre isso. E queridos, nessa noite eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo novo para você. Não é o propósito de Deus servir para a igreja. Hoje se prega muito sobre, existe a pregação paliativa, a pregação do consolo. Vamos orar, você tem câncer, mas vamos orar. Vamos orar para Deus te consolar, para Deus te fortalecer. Irmãos, eu vim aqui hoje à noite para orar por milagre, porque eu creio que o nosso Deus, Ele é vivo e poderoso e pode te curar essa noite em nome de Jesus. Você crê nisso? Respeitamos médicos, respeitamos remédios, respeitamos medicamentos, mas eu creio que existe um novo de Deus para nós. Romanos no capítulo 6, olha que forte isso. Romanos, um pouquinho para trás. O novo de Deus é você andar em novidade de vida. No capítulo 6, no versículo 1, ele faz uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olha que interessante. Quando você vem para Cristo, você recebe uma nova vida. E é interessante, no ambiente acadêmico, onde eu faço o curso de teologia, e eu me preocupo com algumas colocações, entre elas essa questão da graça. A graça é o amor de Deus, o favor imerecido de Deus. Você não tem merecimento, a salvação ela te alcança através da obra da cruz e o sangue de Jesus. Mas a gente precisa ter um cuidado. Quando eu me converti, eu percebi uma coisa. Sabe aquela música que canto para as crianças? Conheci um homenzinho torto, andava numa casa torta, né? E tudo que era torto, Jesus endireitou. Eu era um homenzinho torto. Diga para quem está do teu lado: sem Jesus, tu é um homenzinho torto. Jesus, ele disse para o Jó: não existe bom. Bom só existe um, que é Deus. E é interessante que quando tu recebe esta graça, a salvação te alcança, mas é muito importante ter um cuidado. Porque se diz o seguinte: a graça nos alcançou, a misericórdia nos alcançou, e agora eu posso viver de qualquer maneira. Agora eu tenho Jesus, eu vou para o céu e pronto. Será que é assim? Paulo ele está trabalhando aqui a questão da graça, e é importante a graça. Mas é interessante que ele fala algo no versículo 4, ele diz: fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quer dizer que mudou. Paulo aqui ele está falando sobre o batismo. O batismo, queridos, quando você mergulha nas águas, é um ato, você está declarando, e você está declarando a morte de uma pessoa sem Cristo, e você está nascendo uma nova pessoa com Cristo. Você está afogando, você está mergulhando, você está afundando, você está dizendo: eu não quero mais essa vida sem Cristo, eu quero uma nova vida com Cristo. E Paulo ele está falando exatamente isso, que quando a gente recebe a Cristo, uma mudança acontece no nosso interior. A primeira mudança que acontece, querido, você não se torna mais escravo do pecado. O pecado não pode ter mais domínio sobre você. Tá, pastor, então tu está dizendo que ninguém mais peca? Todo mundo vira um anjinho e bota uma coroa? Não, não, não. Nós pecamos, tropeçamos todos os dias, mas você não se torna mais escravo do pecado. Você não se torna mais escravo do cigarro. Você não é mais escravo daquele vício que todo dia tem que tomar um golinho de pinga, de cachaça. Você não é mais escravo da sensualidade, sabe? Coisas absurdas que você vê no computador, na televisão. Você não é mais escravo daquilo que te dominava. Você não é mais escravo do adultério. Uma vez eu falei com um homem, ele disse: pastor, eu não consigo sair. A Bíblia diz que o homem, pelas cordas do seu pecado, ele fica preso, ele fica detido.
Mas quando você recebe Jesus, você recebe algo muito importante que Paulo ele vai trabalhar nesse texto. Olha o que ele diz no versículo 6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Você começa a viver uma vida com Cristo, você começa a mudar, há uma mudança no teu interior. O Espírito Santo, ele começa a te instruir. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos guia toda a verdade. O Espírito Santo, ele começa a te ensinar um novo padrão de vida. O Espírito Santo, ele começa a conduzir e começa a fazer com que você comece a corrigir algumas coisas que estão erradas na tua vida. Eu me lembro, a primeira coisa que eu tive que corrigir foi o meu falar. Que falar mais chulo. De 10 palavras, 9 eram palavrões. É impressionante. Eu fui jogador de futebol, isso dentro do futebol é uma loucura. Mas quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo me guia toda a verdade. Que verdade? Verdade de Deus e não dos homens. Eu digo, mas que coisa feia isso, eu tenho que mudar o meu jeito de falar. E é interessante que Paulo ele continua trabalhando e dizendo: tu não é mais escravo do velho homem. O velho homem não pode mais exercer domínio sobre você. Inclusive costumes e tradições familiares começa a dar um choque, um confronto. Eu não fui filho de pastor, meu pai era pai de santo. Quando eu jogava com uma guia, com uma segurança, um torniquete aqui e aqui. Eram coisas que o meu pai fez na terreira. Eu tinha uma pulseira aqui, que era um trabalho que ele tinha feito com sangue. Mas quando eu recebi a verdade de Cristo, eu comecei a ver que através da obra da cruz é suficiente para mim ter uma nova vida. Eu não precisava mais ser escravo de um torniquete. Aquilo às vezes fedia, gente. Imagina tu botar aquilo suado. Eu não tirava por nada nesse mundo. Eu estava preso naquilo ali. Eu estava preso nas tradições familiares. O meu pai, quando eu disse para ele: pai, conheci Jesus, eu agora sou crente, eu vou andar como Jesus mandou que andasse. E o pai disse: filho, tu não pode abandonar a cultura. Que ele tinha uma ideia que o negro, o afro, ele tem que ser, ele não pode mudar a cultura, o batuque, a feitiçaria. Ele achava assim, ele entendia assim. Eu disse: não, pai, não é assim. Não foi assim que Jesus ensinou. Não é assim que está na Bíblia. Houve um confronto, mas eu comecei a andar em novidade de vida. Eu comecei a me desprender daquilo que me prendia. O Espírito Santo começou a operar em mim. O Espírito Santo começou a me curar. O Espírito Santo começou a trabalhar nos meus traumas. O Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. Eu comecei a ser transformado pelo poder de Deus, pela pregação do Evangelho. E Paulo aqui está falando exatamente sobre isso. Você não pode mais ser escravo. Você não é mais escravo. Você pode pecar, sim, você pode pecar, mas você pode ter certeza de uma coisa: o Espírito Santo, na hora, quando você errar, você vai sentir aqui dentro. A mudança acontece aqui dentro, você vai sentir o Espírito Santo dentro. Está errado? Tu está errado? Às vezes a gente quer falar com o pastor. Eu vou falar com o pastor, mas o Espírito Santo já falou. Não tem problema falar com o pastor. Mas às vezes, o Espírito Santo já falou. Diga aí para quem está lá, às vezes o Espírito Santo já falou. E é interessante que Paulo aqui, ele continua falando sobre morrer a velha natureza, deixar o Espírito de Deus operar para que você receba dessa nova vida. Olha o que ele diz no versículo 10: pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive. Espera aí aconteceu uma mudança. A graça de Deus me alcançou, mas eu não posso mais viver como eu vivia antes. Eu não posso mais ser dono do meu nariz. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu já não vivo mais, Cristo vive em mim. Quando você confessa Jesus, você recebe o novo de Deus, a instrução de Deus. Você já não é mais dono do seu nariz. Diga para quem está do lado: tu não é dono do teu nariz não, viu? Diga aí. Ah, eu acho que isso aí não é bem assim, pastor Paulo. Não, isso aí para mim não é bem assim. Se você não nasceu de novo, você não tem como dar. Se o grão de trigo,
cair na terra, se ele não morrer, ele não tem como dar fruto. Tem muita pessoa que não frutifica, sabe por quê? Porque não matou essa natureza humana, suas razões, suas convicções. Você começa a ser governado pela palavra de Deus. Você vive para Deus. Você vive para Deus. Você começa a fazer algumas mudanças. Você toma uma decisão. Houve uma transformação na tua vida, mas você é chamado para um novo de Deus. E esse novo de Deus, querido, é maravilhoso. Eu não entendo, algumas pessoas às vezes têm medo, e elas dizem, eu não vou para a igreja, eu não estou pronto ainda. Eu não vou para a igreja porque é o seguinte, não pode isso, não pode aquilo, então para a igreja eu não vou, tá? Ó, eu vou hoje lá, eu vou lá para ir junto contigo, para te acompanhar, mas depois não me enche mais. Queridos, o que Deus não permite? Tudo aquilo que te faz sofrer. Se você for para a Bíblia, você vai ver que Deus diz não para o pecado. E a Bíblia diz que o pecado gera morte. Tudo aquilo que te mata, tudo aquilo que gera angústia, tudo aquilo que gera tristeza, tudo aquilo que gera tormento em você, Deus não permite. Porque Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano. Deus não vem destruir o ser humano, Deus vem salvar. Deus vem restaurar as nossas vidas. E é interessante que Paulo ele continua trabalhando. E olha o que ele diz no versículo 5, para a gente correr um pouquinho. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Tipo dizendo assim, ó, recebi Jesus, estou salvo e posso de vez em quando dar meus pulinhos. Tem crente que gosta de dar os pulinhos, né? Já ouviu falar do crente Raimundo? É da igreja. Ó, sexta-feira, hoje é sexta-feira. Hoje eu vou dar um pulinho. Domingo culto agora, eu vou para o culto. Será que é assim? Não. Paulo aqui, ele está falando exatamente isso. Olha, tem que haver uma mudança. Tem que tomar uma decisão. Não pode ser assim. Não pode. Algumas coisas começam a mudar. A Bíblia diz lá no Salmos 1 que a gente não senta mais na roda dos escarnecedores. O padrão começa a mudar. A maneira de agir com a minha esposa, com os meus filhos, algumas coisas começam a mudar dentro de mim. E de dentro para fora, o exterior vai sendo transformado. E é interessante que ele está dizendo aqui, não, de jeito nenhum, ele diz. Não é porque eu digo, eu tenho Jesus e pronto, eu vou para o céu e pronto. Será que é assim? Jesus ele diz que ele vai separar os cabritos das ovelhas. Não é bem assim. Existe um padrão. Existe uma forma de viver para Deus. Quando você vem para Cristo, você não precisa ter medo, querido. Você não precisa ter medo, eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo. Pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te livrar de tudo aquilo que gera prejuízo na tua vida. Não tenha medo de viver para Deus. Não tenha temor. Natanael disse, né? Vem ver. Vem ver. Vale a pena viver para Deus, querido. Vale a pena você vir para a igreja, vale a pena você ler a Bíblia, instruir os teus filhos no caminho do Senhor. Vale a pena, queridos. Não é em vão. E é interessante que Paulo está trabalhando isso, mas ele adverte aqui os religiosos, porque não é vida com Deus, não é uma religiosidade. Não é isso. Não é você botar uma Bíblia embaixo do braço, né? Um cabelão comprido, uma saia comprida. Isso não é vida com Deus. Vida com Deus é muito mais do que isso, querido. Vida com Deus é você ter um ambiente de paz dentro da tua casa. Vida com Deus é você desfrutar com a tua esposa até os últimos dias da tua vida. Sabe, vida com Deus é algo sobrenatural. E Paulo aqui ele está trabalhando sobre isso. E olha o que ele vai dizer no versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo que obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele está dizendo o seguinte: você tem que escolher. Ele te chamou para uma vida de justiça. E olha o que ele diz: mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos de justiça. Olha o que ele está dizendo: existe um padrão, uma doutrina.
Existe uma maneira de se viver com Cristo. Cristo, ele começa a mudar as tuas atitudes. Você começa a viver a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Nós não podemos mais viver de qualquer jeito. Eu não posso fazer mais o que eu acho, o que eu penso. Não, Jesus é Senhor da minha vida. Eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Quando você toma essa decisão, você está sujeito a um governo. Você está sujeito, você está dizendo o seguinte: eu estou sujeito ao teu governo, Jesus. A partir de agora, quem governa a minha vida é tu, Senhor Jesus. E olha que forte que ele vai dizer aqui, versículo 19: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade, assim agora ofereçam os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheram? Sabe o que ele está dizendo? Lembra como é que era a vida de vocês sem Jesus? O Gadareno, no capítulo 5, diz que quando ele é liberto dos demônios, quando ele tem um encontro com Cristo, ele diz para Jesus o seguinte: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus, deixa eu ir contigo, eu quero viver contigo, Jesus. Tu mudou a minha vida, tu mudou a minha história, tudo que eu quero é estar contigo, Jesus. Jesus, tu mudou a minha vida, tu me curou, tu me libertou. Porque ele sabia como ele estava antes. Ele sabia quem tinha destruído a vida dele antes. E queridos, eu quero dizer aqui, ó, o apóstolo João, ele diz na sua carta de 1 João, ele diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Não existe vida sem Jesus. Não existe casa estruturada sem o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, que te ensina a perdoar, que te ensina a amar, que te ensina um novo caminho de vida e não de morte. E é interessante que Paulo, ele está trabalhando, e ele vem dizendo isso: olha, assim como vocês ofereceram, agora vocês vão viver para Deus, em santificação. A palavra santificação é um negócio interessante. Paulo aqui, ele vai trabalhar no final, no versículo 22, ele diz algo tremendo: agora porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que tremendo. De que nós somos libertos? Colossenses 1,13 diz que nós somos libertos do império das trevas. Nós somos libertos de tudo aquilo que nos prendia. Quando você recebe Jesus, quando eu recebi Jesus, a cegueira espiritual dos meus olhos, as escamas caíram. Jesus, ele abre os seus olhos, porque nós precisamos de Cristo. Um dia uma pessoa falou: ah, você só fala de Jesus, 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 e a Bíblia disse, e a Bíblia disse, e a Bíblia disse. Na verdade, queridos, Cristo abre os teus olhos. Cristo te faz andar em novidade de vida. Cristo, ele te liberta do império das trevas. Quer dizer, império quer dizer governo. Quando você fala império, o cara construiu um império, quer dizer que era algo grande. Algo grande que te dominava, algo grande que te fazia sofrer. Cristo te liberta do império das trevas. Cristo te liberta, ele te traz para um novo reino. Ele te traz para um novo reino, novos conceitos, nova maneira de agir, de pensar. Ele te liberta. Sabia que muitas enfermidades que há no corpo são de origem espiritual? Lembra daquela mulher que andava 18 anos encurvada dentro da igreja? Encurvada. Havia um espírito prendendo e gerando aquela enfermidade. Sabe, queridos, às vezes tem pessoa que fica doente por causa da amargura. A pessoa que não libera perdão, ela tem uma tendência, gente, a ser uma pessoa amargurada. A pessoa que não libera perdão, e não importa, querido, quando o amor de Deus te alcança, te toca, Deus abre os teus olhos, Deus muda as tuas convicções, e Deus cura o interior de coisas do passado que te prendia há anos. Eu tenho a minha esposa aqui comigo, a Daiane. A Daiane, o pai dela abandonou ela quando ela tinha 1 aninho de idade. A Daiane por muito tempo ficou presa nesse mundo das trevas, no império das trevas. Mas quando Cristo chegou na vida dela, na minha vida, hoje é um negócio tremendo. Domingo eu fui almoçar na casa do meu sogro.
28 anos depois, quase 30 anos depois, Deus restaurou. Por que restaurou? Porque Deus abriu os olhos dela. Deus mostrou, e nós vimos, nós estudamos o tema do congresso, sobre a questão de nós nos revestirmos na força do Senhor. E nós vimos uma coisa: às vezes as pessoas estão fazendo mal não porque querem, existe uma força espiritual agindo. Existia um demônio que prendia o pai dela, que afastou ele dela, abandonou a mãe dela, a família, bebia. Eu fui buscar o meu sogro um dia, eu orando, e ele era do interior do estado, e o Espírito Santo falou comigo, e eu fui atrás dele. Gente, eu achei ele numa peça, e ele estava assim num colchonete, bêbado, destruído. E ele me olhou e disse: eu vim buscar o Senhor. Nós oramos, eu e ela, conversamos. Fui buscar o meu sogro, ele estava numa peça aqui em Canoas, bebendo muito. Eu digo: sogro, eu vou te buscar. E eu levei ele, eu disse para ele: sogro, existe uma mudança na nossa vida. Ele ficou surpreso. E nós dissemos: Jesus entrou na nossa vida, Jesus mudou a nossa história, Jesus curou as nossas feridas. E nós começamos a amar ele. Nós começamos a trazer ele para perto. Botei ele dentro da minha casa por um tempo. Ele ficou 3 ou 4 meses morando conosco. Arrumamos um trabalho para ele. Deus começou a mudar a vida dele. Ele começou a ser liberto do cigarro, da bebida. Batizamos ele. Deus restaurou, querido, aquilo que parecia impossível. 28 anos depois, para Deus não há impossíveis. Você pode aplaudir o Senhor? Você merece um aplauso. Deus é Deus. Diga para quem está do teu lado: Deus é Deus. Deus quer te curar hoje à noite. Se quiser vir um teclado aqui, eu quero orar para que você viva o novo de Deus que Deus tem para você. E sabe o que eu acho interessante? Paulo, ele fala que nós somos chamados para viver em santificação. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui, para mim, isso define tudo sobre a questão da graça e da santificação. A graça nos alcança, mas nós somos chamados para viver uma nova vida com Deus. Nós somos chamados para viver uma nova vida com Cristo. Cristo tem algo novo para você, querido. E santificação significa você viver uma vida separada para Deus. E uma coisa que eu aprendi quando eu me converti, o autor Hebreus, ele diz: seguir a paz com toda a santificação. Seguir, o que quer dizer? Você tem que ir atrás. A graça, ela vem ao teu encontro, mas você não pode fazer dessa graça de Deus e jogar para o alto e viver de qualquer maneira. Você tem que ir atrás, você tem que seguir, você tem que ir atrás. Por muitas vezes eu fui considerado por alguns de religioso, de fanático, de doente. Fizeram uma lavagem na tua cabeça. Mas na verdade eu entendi esse texto. Eu tenho que seguir a santificação. O que é? Viver uma vida separada para Deus. Viver para Deus. Viver para Deus. Sabe, entregar tudo para o Senhor. Dizer: Deus, tu governa a minha vida a partir de agora. Eu fui liberto daquele império das trevas. Quem governa a minha vida é tu, Jesus. Tem culto, eu estou. Tem jejum, eu estou. Tem vigília, eu estou. Tem homem de Deus de fora pregando, eu estou. Tem cantor gospel louvando a Deus, eu estou. Eu vou buscar Deus. Nós vamos buscar Deus. Vamos botar Cristo para dentro da nossa vida. Vamos viver esse novo de Deus. Vamos viver em novidade de vida. Nós não podemos mais viver num padrão que nós vivíamos antes. Tudo mudou, Cristo mudou tudo. E o novo de Deus é tremendo, queridos.
Deus começa a te surpreender. Paulo, ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, já nem mais penetrou no coração ou mente. Deus vai te surpreender. Deus tem algo maravilhoso para ti. Não tenha medo de viver para Cristo. Não tenha medo de dizer: Cristo governa a minha vida. Não tenha medo de dizer: nós somos cristãos, nós somos povo de Deus. Não tenha medo de dizer. Sabe o crente agente secreto? Ninguém sabe que ele é crente. O crente 007. Irmão, nós temos que anunciar essa graça de Deus. Nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Nós temos que falar que o Evangelho cura, que o Evangelho liberta, que o Evangelho transforma. O Evangelho é poderoso para agir nas nossas vidas. Eu queria te convidar a ficar de pé. O salário do pecado, ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus deve ser o centro de tudo. Tem uma canção que fala: Jesus é o centro de tudo. Não sei se você sabe cantar essa canção. Jesus é o centro de tudo que há. Por meio dele e por ele tudo acontece, tudo muda.